Queridos irmãos, o Evangelho de João continua no capítulo 5 a nos mostrar essa insistência de Jesus em abrir o coração daqueles homens para a revelação interior. É disso que ele está falando. Nós sabemos, é doutrina de fé católica, que ninguém pode crer se não for intimamente iluminado pela graça. Ou seja, o nosso intelecto por si mesmo está submerso na escuridão em relação às coisas sobrenaturais. Nós só conseguimos crer se a graça de Deus nos leva a crer. E como a fé é o princípio a partir do qual todas as demais graças chegam até nós, na prática, ninguém pode se salvar, ninguém pode se santificar, senão pela graça divina que não pode ser merecida, tem que ser concedida a nós por iniciativa de Deus, pela bondade dele mesmo. Ora, Jesus ontem falava a esses judeus sobre o mistério da Trindade, como víamos na homilia de ontem. E ele mostra como isso é decisivo, ou seja, crer que ele e o Pai são um, para que a nossa alma seja salva. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Entretanto, mesmo o próprio Cristo falando para eles, ou seja, é o Deus encarnado que está pregando para aqueles homens. Os seus corações estão surdos. Eles não conseguem se abrir. Há uma obtusidade, há um tipo de obscurecimento neles. Jesus diz: se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não vale. Então ele passa a dizer quais são os testemunhos que foram dados acerca dele. Em primeiro lugar, o de João Batista. Ele diz: vós mandastes mensageiros a João. Ele deu testemunho da verdade. Embora eu não dependa do testemunho de um ser humano, eu falo isso para a vossa salvação. Por quê? São João Batista era santo. Santo num sentido muito alto. E quando alguém que é muito santo fala, as palavras dele têm um peso especial. Não é um negócio humano. É sobrenatural. E nós não estamos falando de qualquer santo. Nós falamos de São João Batista, que foi santificado dentro do ventre pelo próprio Verbo encarnado no ventre da Virgem Maria. Portanto, a missão dele de ser o precursor, de ser o arauto de Cristo, é inigualável. As palavras dele produziu um impacto tão grande que sacudiu todo Israel. Mesmo assim, eles não acreditaram. Ele diz: João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar. E vós com prazer vos alegrastes por um tempo com sua luz. Então eles viram aquela luz brilhando, mas depois João foi retirado e eles voltaram para as trevas. Assim acontece com muita gente. Quantas pessoas viram, por exemplo, Padre Pio, João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, tantas pessoas santas, e mesmo assim não saíram do seu pecado, da sua miséria, não se converteram, nada mudou dentro deles. Por quê? Porque faltou neles aquela disposição de abertura que o homem precisa ter para acolher a graça.
Depois ele diz: eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Então, em segundo lugar, vem as próprias obras de Cristo. Mas ele realizava as suas obras, uns criam, outros não criam. Nós chegaremos ao ponto que, no capítulo 11 do Evangelho de São João, Jesus realiza um milagre escandaloso. Ressuscita Lázaro. E qual é a conclusão dos fariseus, dos sumos sacerdotes? Vamos matar a Cristo e vamos matar também a Lázaro. Os dois vão morrer. Ou seja, eles veem um milagre, mas não creem. Isso é muito importante, porque há muitas pessoas que correm atrás dos milagres ao modo de um curioso. Querem ver sinais, prodígios. Pediram muitas vezes ao Nosso Senhor: queremos que faças um prodígio, um sinal, como se ele fosse um palhaço, um ilusionista, um artista que quisesse fazer um truque pitoresco para os outros. E ele diz: essa geração é má. Essa geração pede um sinal, mas o único sinal que lhe será dado será do profeta Jonas. Para dizer: vocês não acreditam nem com milagres. Muita gente pensa: não, mas se eu tivesse visto Cristo, se eu tivesse visto os seus milagres, com certeza eu me converteria. Não, com certeza você estaria junto com todos aqueles hipócritas, crucificando Nosso Senhor, gritando: crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Porque aquele que olha para os milagres de uma maneira exterior e não se abre para a graça interior do Espírito Santo, permanece infecundo, morto. Então ele diz: também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Ele fala do testemunho do Pai, que é o testemunho mais forte que existe. Jesus fala disso no capítulo 16 de São Mateus, quando ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Eles dizem: olha, uns falam que é João Batista, outros Elias. E aí ele pergunta a eles: e vós? Quem dizeis que eu sou? Então São Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E ele diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Essa revelação do Pai é o que nós chamamos de revelação interior. É aquela que nos faz crer. É a luz da graça que nos leva a crer. É o testemunho que vem dentro da nossa alma. Ele é mais importante que os milagres. E ele é mais importante que os profetas. Os profetas nos falam do lado de fora. Os milagres acontecem do lado de fora. Mas a voz do Pai fala dentro do nosso espírito. A luz do Pai nos ilumina. A inspiração do Espírito Santo nos faz crer. Ora, mas nós precisamos ser humildes. Algumas pessoas são loucas. Elas dizem assim: se Deus aparecesse aqui, eu acreditaria nele. Mas essa hipótese é idiota. Pelo simples motivo de que, se Deus existe, por definição, ele não precisa de mim. Sou eu que preciso dele. Então não é ele que tem que aparecer para me convencer de alguma coisa. Sou eu que tenho que ser humilde e dizer: Deus, eu quero te conhecer. Eu quero saber quem tu és. Eu quero abrir o meu coração para acolher a tua luz. Leva-me pelos teus caminhos. Faze-me conhecer o teu rosto. Eu quero contemplar-te
entre os querubins, ou seja, eu preciso aprender que eu sou indigente. E por isso eu preciso ser humilde. Muitas pessoas vão endurecendo o coração. Começam a se entregar a todo tipo de pensamento racionalista, crítico, materialista, a revoltas, a ideologias. Aí começa a achar que Deus é uma invenção, Deus é uma imposição autoritária da sociedade, são crendices criadas para nos amarrar. E as pessoas vão acreditando nessas bobagens, vão se fechando e vão se tornando mais impermeáveis até que se condenam. Por quê? Porque elas mesmas se trancaram do lado de dentro e jogaram a chave fora. E não há quem as possa resgatar. São elas que precisam ser humildes, dobrar o seu coração e dizer: Deus, se tu existes, pela lógica, tu não precisas de mim, sou eu que preciso de ti. Eu preciso sair desse beco sem saída e me abrir para o infinito, entendendo que a coisa mais importante é conhecer-te. Para sair dessa minha vida sem sentido, dessa minha vida doida, cheia de impulsos caóticos. Continua Jesus: vós examinais as Escrituras pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter vida eterna. Ou seja, o que Jesus está dizendo é o seguinte: não adianta você ter fé na Bíblia. Se você não entende que a nossa fé não é num livro, mas é na palavra encarnada. É Ele. Aqui, muitos irmãos nossos ficam confusos, porque de uma análise, de um exame frenético das Escrituras, acabam se separando da realidade mesma de Cristo e indo por caminhos tortuosos. Não adianta ler a Bíblia sem o Espírito de Cristo. Nós ficamos cada dia mais confusos. Nós precisamos da revelação interior do Espírito Santo. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. E de fato eles receberam Barrabás. Quando Jesus foi entregue, disseram: não, ele não, solta-nos Barrabás. Escolheram um assassino, revolucionário, um bandido, sublevador, subversor, no lugar dele. Barrabás vem em seu próprio nome, Jesus não, vem em nome do Pai. É sempre assim. Quando os homens não querem crer em Cristo, acabam crendo em qualquer idiota. Não querem entregar a sua vida a Jesus, mas entregam a sua vida ao primeiro pilantra que aparece na rua. A primeira cigana mentirosa, eles entregam o seu coração. Tem medo. Se chegar uma bruxa e fizer um gesto torto para o lado dele, ele já se sente aprisionado, acredita em qualquer estupidez, porque não creu no Filho de Deus. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Porque é isso. Se nós ficamos olhando para o que os homens dizem, é simples. Olha para a televisão. O que os artistas dizem nos programas de televisão? Eles estão falando de Deus? Eles estão falando de Cristo, da palavra, do Evangelho, da fé? Não. Eles estão falando de todas as ideologias que estão na moda. Então, se eu buscar a glória dos homens, eu não vou conseguir crer. Eu vou ficar perdido nas opiniões circulantes. Mas se eu olho para a graça interior com a qual Deus me ilumina, e em humildade eu peço para que Deus me conduza à verdade de Cristo, de repente a luz se acende no nosso coração.
E por fim, Jesus diz que quem os acusará é Moisés. Quem acusará estes judeus será Moisés, porque Moisés escreveu acerca dele. De fato, os 5 primeiros livros da Bíblia atribuídos a Moisés, o Pentateuco, falam de Cristo desde o primeiro versículo do livro do Gênesis. É ele que é prometido na semente da mulher, é ele que pela sua cruz nos salva do dilúvio, é ele que é sacrificado em Isaque, é ele que é o esposo da igreja em Jacó, é ele que é o libertador do império da morte em Moisés, é ele o cordeiro imolado no Levítico, é ele o redentor que nos conduz pelo deserto da fé em Números, é ele que nos conduz diretamente à terra prometida, ao céu, através da aliança no Deuteronômio, é ele aquele que é ensinado por Moisés. Queridos irmãos, que o nosso coração se abra a Jesus Cristo e que nós possamos tirar da nossa alma toda incredulidade. Os judeus, antes da Páscoa, deviam tirar todo o fermento da casa. Até hoje eles fazem isso. Antes da festa da Páscoa, contratam empresas para verificar se não existe nenhuma poeirinha de fermento espalhada dentro da casa, que a lei manda tirar o fermento de dentro de casa. Esse fermento representa a incredulidade que nós devemos tirar do nosso coração antes de nos aproximar do santo tempo da paixão, do santo tempo da Páscoa. Que nós possamos crer com toda a nossa alma, crer com todo o fervor do nosso coração, abrir-nos verdadeiramente para que Deus possa nos conceder abundantes graças ao encararmos novamente a paixão redentora de Cristo, a sua ressurreição gloriosa, que aconteça a nossa transformação, que aconteça uma conversão mais profunda em nós, uma assimilação mais radical no mistério de Cristo, que é aquilo de que nós mais temos necessidade, passando da morte para a vida, passando da vida velha para a vida ressurrecta do Cordeiro de Deus.